CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Apresentação: Carlos Cabela. Olá, muito bom dia para você que acompanha a CBN Campinas. Muito obrigado pela companhia nesse finalzinho de manhã de sexta-feira. Sexta-feira, dia 23 de setembro de 2022. Aliás, deixa eu só mandar um beijo aqui para todos os meus filhos. Afinal de contas, hoje é dia do filho. Olha, que bacana, que joia, né? Beijo no coração de todos eles aí. Você pode aproveitar e dar um beijo também no seu filho, se estiver presente ao lado dele aí. São 11 horas e 36 minutinhos. Chegamos com informações do esporte, a primeira edição do CBN Esportes desta sexta-feira, que tem muito futebol pela frente, não é, meu caro Júlio Nascimento? Bom dia pra você. Ponte Preta em campo logo mais à noite e, pelo jeito, com força total, hein, Júlio? É isso aí, Cabelo. Um abraço pra você, pra todo mundo nos acompanhando aqui no CBN Esportes, primeira edição. Eu não sou pai, mas sou filho. Então, hoje é o dia Então, um beijo pra você. Valeu, Cabela, valeu. Pois é, Cabela, a Ponte Preta tem essa partida hoje importante contra a equipe do Londrina, jogo fora de casa pela Série B do Campeonato Brasileiro. É um jogo que pode significar para a Ponte também um passo para o primeiro objetivo, que é alcançar ali os 45 pontos. Com 40 pontos, a Macaca vencer vai a 43 e de quebra encosta no Londrina, que tem 45 pontos, é o quinto colocado, a principal ameaça ao Vasco da Gama. Aliás, Cabela, não são apenas uniformes parecidos. Hoje a torcida do Vasco, mais do que nunca, torce para a Ponte, porque o Vasco, muito ameaçado na tabela, e essa vaga no G4 depois da derrota do Cruzeiro. Então, uma vitória da Ponte indiretamente ou diretamente beneficia o Vasco, que está aí na quarta colocação, brigando para subir na Série B. E também a Ponte, ainda, embora se fale muito pouco nisso, né, em relação ao acesso, o foco mesmo é a permanência, é um número de pontos interessante para já continuar o planejamento para a próxima temporada. Matematicamente falando, a Ponte tem uma chance aí de brigar pelo G4 nas últimas rodadas, mas ela precisa, de fato, de uma campanha impecável. Precisa, no mínimo, para chegar com chances na última rodada, de 6 vitórias nessa reta final na Série B. Faltam 8 partidas. Vamos ouvir o Arthur Cabela, que é um dos líderes desse elenco da Ponte. O Arthur tem grandes números em 2022, porque ele virou líder de assistências na Ponte. O Arthur chegou oscilando na Ponte, né? Não teve um bom início, mas hoje é um dos principais jogadores desse elenco, e não só pela liderança, mas tecnicamente falando, os números demonstram a importância do Arthur, líder em assistências, um dos líderes em desarmes da Ponte. Então é um jogador que tem muito equilíbrio, tanto no sistema ofensivo como no sistema defensivo, e ele projeta esse jogo contra o Tubarão, hoje à noite no Estádio do Café. Cara, a expectativa é de uma grande partida, um grande jogo, até porque a gente tem nosso objetivo na competição e o Londrina tem um deles, né? E sabemos que é um jogo fora de casa extremamente difícil, até porque eles estão melhor colocados na tabela, estão lutando por uma vaga no G4. Sabemos o quanto vai ser uma partida extremamente complicada e de uma exigência muito grande. Mas a gente também vem trabalhando forte para poder a gente estar preparado para esse jogo. E estamos preparados para esse jogo. Cara, a preparação foi muito boa, a gente trabalhou bem, continuamos trabalhando bem. Hoje teve mais um trabalho ainda também. Mas porém, o professor já passou o que a gente tem que fazer e o que tem para ser feito para essa partida. E é igual eu falei, vai ser uma partida extremamente difícil, mas estamos preparados para esse jogo, para fazer uma grande partida e tentar, sei lá, com resultado positivo. A palavra do Arthur, né, Cabela, jogador importante nesse esquema da Ponte. Hoje é uma peça que será muito explorada pelo Hélio dos Anjos, porque o lado direito do Londrina é o lado que o time sofreu 60% dos gols nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Em relação ao time titular, a tendência de força máxima com a presença do Kaique França no gol. Igor Formiga deve jogar, recuperado de uma luxação no ombro. A tendência é que o Igor Formiga seja titular. Se de repente a comissão técnica entender que
é melhor preservar o Igor Formiga, esperar mais uma rodada para ele jogar, tem o Bernardo como opção. No sistema defensivo, o Matheus Silva e também o Fábio Sanches. Na esquerda, o Arthur. O meio-campo da Ponte Preta com o Leonaldi, com o Alisson, com o Amaral, com o Elvis. E na frente, o Fecim e também o Luca. Essa é a Ponte Preta, o time que já praticamente está memorizado pelo torcedor para o confronto difícil contra esse time do Londrina, né, Cabela? Durante muito tempo, durante um período muito longo dessa temporada, né? Desde lá do começo de janeiro, nós não tínhamos o time certo da Ponte Preta que entraria em campo. Hoje nós temos, né? Hoje nós temos o time titular da Ponte Preta. O Carlão ressaltou esses dias atrás, inclusive, que agora a gente sabe que a Ponte Preta tem esses 11 aí, esses 11 são os titulares da Macaca, que pode ter um enxerto de um ou de outro de vez em quando aí por contusão, por cartão ou por algum jogo mais específico em marcação, mas esses 11 aqui são os titulares da Ponte Preta. Você falou, Júlio, que o Vasco está torcendo muito para a Ponte. Eu acho que o Vasco está torcendo por um empate, porque uma vitória da Ponte Preta hoje, matematicamente, a Ponte entra na briga, e aí pode incomodar justamente o Vasco da Gama, né, Júlio? É verdade, né, Cabelo? É verdade. O Vasco, me corrija se eu estiver enganado, está com 48. Né? Isso, então, exato. O empate deixa o Londrina com 46, ou seja, mantém aí o time atrás do Vasco e deixa a Ponte ali com 41, ou seja, 7 pontos de diferença é uma vantagem considerável para um time que matematicamente poderia alcançar ali uma pontuação de G4. Eu acho que faz mais sentido mesmo. De repente, o empate pro Vasco seria o cenário ideal mesmo. E o empate, em cima do que você falou das vitórias que a Ponte precisa, lógico, tem mais 7 jogos pela frente, mas praticamente barra a Ponte Preta com esse sonho ainda aí matematicamente do acesso, né? Então, acho que o empate para o Vasco seria a melhor opção aí nesse jogo de hoje. Exatamente. Como que, até olhando, né, Cabela, as contas do Marcelo Arruda, que é o matemático responsável pelo famoso site Chance de Gol, até o Tristão Garcia, né, que é um especialista no ramo do futebol e da matemática também, eles projetam sempre a pontuação ali para você subir ou você descer com base no percentual de aproveitamento do quarto colocado, no caso, para quem quer subir, e para quem quer brigar contra o rebaixamento, o 16º colocado, o aproveitamento desse time. Porque o aproveitamento, ele muda muito pouco, talvez 1%, 2%, então até o final do campeonato não deve fugir disso. Então, com base no aproveitamento do Vasco, que é o quarto colocado, hoje a matemática aponta 58 pontos, projeta que o Vasco chegue com 58 pontos na reta final. Se a Ponte empatar, ela vai precisar de 6 vitórias nos últimos 7 jogos. Exato. Hoje ela já precisa de 6 vitórias para atingir esses 58 pontos. Empatando, ela vai ter um jogo para descartar menos. Então, por isso que eu tenho falado, né? É praticamente a necessidade de uma campanha impecável para subir. E para ter uma campanha impecável na Cabela, aí precisa corrigir o principal problema da Ponte no segundo turno, que são jogos como visitante, né? Ela não vence a 6 jogos como visitante, 3 empates, 3 derrotas. Então, para a Ponte subir, ela precisa melhorar esses números também, né? Teria que baixar o espírito da Ponte Preta em 2018, né? Foram na reta final foram em 8 jogos, 7 vitórias e um empate. Isso, exato. Foram 8 jogos, 7 vitórias e um empate. O empate contra o Avaí, que fez com que a Ponte, o glorioso Vitor Rangel, né? Vitinho Rangel, perdeu um gol inacreditável contra o Avaí lá na ressacada. Meu Deus. Poderia mudar o rumo da Ponte, mas eu tô com você, por aí. É uma campanha praticamente semelhante à que aconteceu em 2018. A gente sempre fala, né, Cabela? 2018 mostra que é possível, mas mostra também que geralmente esse tipo de arrancada é a exceção que confirma a regra, né? Geralmente justamente esse é o ponto que coloca assim, não acontece todo ano, mas o fato de ter acontecido mostra que é possível pro torcedor, né? Exatamente, estava na ressacada naquele jogo lá, aos 47 do segundo tempo, Vitor Rangel me perde aquele gol. Vitor Rangel. Muito bem, vamos pro intervalinho aí, 15 minutinhos pro meio-dia, intervalo, a gente volta já já. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron?
Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Construtora Patriani, somos movidos pelo futuro. O Campeonato Mundial Feminino de Vôlei começa hoje com os jogos de abertura lá em Aachen, na Holanda. E será nesta sede a principal atração da competição, que é o Gelredome, o estádio do time de futebol Vitesse, que foi transformado aí em um ginásio com possibilidade para fazer até 3 jogos simultâneos do vôlei. O moderno espaço tem teto retrátil e deverá ficar fechado durante toda a competição. No espaço do gramado, que também é retrátil, foram construídas 3 quadras para os jogos do Campeonato Mundial, cada uma com os próprios lances de arquibancada e moderno telão com placar. Neste espaço, a seleção brasileira fará todos os seus jogos na primeira fase. Começa amanhã, contra a República Tcheca, às 3h30 da tarde, horário de Brasília. Voltando aqui para nós, Vôlei Renata amanhã em quadra, 9h30 da noite, contra o São José. Uma vitória do Vôlei Renata por qualquer placar classifica o Vôlei Renata para a próxima fase, as semifinais do Campeonato Paulista de Vôlei Masculino. Transmissão aqui na CBN Campinas amanhã com Júlio Nascimento e também as reportagens de Gabriel Castro. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM.
Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Muito bem, de volta aqui com o CBN Esportes, primeira edição, para falar do Guarani, que tem aí uma semana ainda pela frente para o trabalho, para enfrentar a equipe do CSA, que nem jogou na rodada ainda, né, Júlio? Não, e só vai jogar lá na segunda-feira contra o Tombense, né, Verdade. Cabela? Aliás, Tombense era uma das sensações aí, né, do primeiro turno. O Bruno Pivetti faz um trabalho muito interessante à frente desse time. Inclusive, estava acompanhando olheiros que trabalham na Federação Argentina, Cabelo, não sei se você sabia disso, mas eles têm lá como se fosse um relatório na Argentina de técnicos estrangeiros. E o único brasileiro que os argentinos gostam para futuramente, de repente, trabalhar lá no futebol argentino é o Bruno Pivetti. Olha então só. ele é um técnico aí da nova geração que chama muita atenção. E eu estou dizendo isso porque o Tombense tem condições, apesar do jogo estar marcado para o Rei Pelé, de vencer aí o time do CSA. Esse cenário para o Guarani seria o melhor cenário possível, porque o Guarani chegaria, né, Cabela, no jogo de sexta-feira que vem, no dia 30, jogando por 2 resultados. Se o CSA se mantiver aí atrás do Guarani, e vai de qualquer jeito, mesmo em caso de vitória, mas eu estou falando em termos de pontuação, porque se ele vence o Tombense, ele empata no número de pontos com o Guarani, mas se de repente o Tombense vence ou empata, e o Guarani consegue ou vencer ou empatar no próximo jogo, abre uma diferença muito importante para a sequência da Série B, porque depois a agenda do CSA é muito pesada também. Assim como o Guarani tem duelos difíceis, o CSA também vai enfrentar times que estão aí na briga por pretensões maiores dentro da Série B. E é um resultado importante para o Guarani, né, Cabela? Porque ontem o Vila Nova, do professor Alan Al, o nervosinho, deu um tapa na mão do árbitro lá. Que estresse, coisa, rapaz. Pois é. O Vila Nova venceu, né, Cabelo? Então o Guarani volta para a 16ª colocação. Repito, o Guarani mesmo, em caso de vitória do CSA, não volta para a zona de rebaixamento. Mas nós já começamos a projetar, né, Cabela, um distanciamento nas próximas rodadas entre Guarani e CSA, o que é muito possível daqui para frente. Porque se o Guarani vence o CSA na próxima rodada... se o CSA não vencer o Tombense, vamos dizer que empate, vai a 33, ficam 2 pontos. E o Guarani vai até o Rei Pelé e belisca o empate lá, ou aliás, uma vitória lá, vai abrir 4 pontos do CSA num momento muito importante, porque depois o Guarani tem o Londrina em casa, só que o CSA tem o Grêmio lá, tem o Grêmio fora, né? Então, fica complicado a situação dos dois na rodada seguinte ao confronto entre eles. Mas eu acredito, não sei, eu tô com um pressentimento que o Guarani não volta mais para a zona de rebaixamento, Júlio. Cabela, o primeiro ponto, né? O Guarani ficou 23 rodadas e 4 meses na zona de rebaixamento. E o time, assim como até foi uma fala do Moser, né, durante a última entrevista coletiva, acima dos resultados que começaram a aparecer, o Guarani nos últimos 9 jogos venceu 5, empatou 1, perdeu 3. Sim. O desempenho do Guarani melhorou, né, Cabelo? Acho que é isso que tá deixando o torcedor otimista. O Guarani tem jogado bem. Acho que a grande exceção em termos de derrota foi o jogo do Vasco. E a gente sempre coloca o derby como um jogo à parte, né? Mas mesmo assim, no derby o Guarani teve grandes chances, né? Exigiu muito do Kaique França. Então isso dá uma luz pro torcedor que o rendimento do time está melhor, está melhorando, e por isso o Guarani tem feito bons jogos contra times difíceis, né? São times aí, por exemplo, Tombense, Sampaio Correia, o próprio Novo Horizontino. O Novo Horizontino tinha vencido o Grêmio. Veio pro brinco, o Guarani fez uma grande partida e conseguiu a vitória por 2-0. Então, é justamente esse ponto de um crescimento técnico e um desempenho melhor
tem dado ao torcedor do Guarani mais esperança, né, Cabela? É verdade. E um detalhe importante, nós comentávamos no final do jogo, inclusive com o Carlão, a gente falava a respeito de Giovanni Augusto. Ninguém sentiu falta do Giovanni Augusto no jogo do Guarani contra quem mesmo foi? Me fugiu aqui. O Guarani jogou... Ô, caramba, deu um branco agora aqui, hein? Operário e Novo Horizontino, né? É o Novo Horizontino. Contra o Novo Horizontino, que o Giovanni Augusto não atuou, o torcedor não sentiu falta do Giovanni Augusto e nem o time. Isso é muito bom, porque o Guarani, em determinado momento, pode novamente não ter o Giovanni Augusto, porque ele já tem 2 cartões. E tem 2 cartões amarelos e vai entrar pendurado no próximo jogo. Pois é, assim, e é bom sempre explicar, né, Cabela, que o torcedor nos entenda bem, né, que o Giovanni Augusto ele é uma peça diferente para esse time. Claro. Porque o Richard Rios, que foi o escolhido para jogar no jogo de contra o Novo Horizontino, o Richard Rios fez uma partida mais discreta, não comprometeu, né, como foi em outros momentos, até um jogador que o Mozart gosta muito, mas o Guarani tem que se preparar mesmo para o Giovanni Augusto, porque a média de participação dele é muito abaixo, né? Muito abaixo. Exatamente. O Giovanni perdeu 6 jogos depois do jogo contra o Cruzeiro, agora já não jogou contra o Novo Horizontino, tá pendurado, então ter um plano B é importante mesmo. E quem fez a função do Giovanni Augusto no jogo contra o Novo Horizontino foi o Isaac, né? O Isaac assumiu a responsabilidade ali no meio da armação e ele que armou, inclusive deu um lançamento lá pro Yuri, que eu vou falar pra você, sensacional, né? Alá, Giovanni Augusto. É isso aí. Exatamente, né? O Isaac ele tem essa versatilidade. Ora, quando o Giovanni Augusto não tá jogando, ele funciona como camisa 10. E quando o Giovanni Augusto tá junto, ele é um jogador ali mais próximo da área, né? Ele gosta de pisar na área, de aparecer para fazer gol. E justamente essa versatilidade tem sido importante. Agora é a chance dos dois jogarem juntos, né, Cabela? Já que o Giovanni Augusto volta contra o CSA, o Isaac tá à disposição. Eu acredito muito nesse quarteto. Isaac, Giovanni Augusto, Bruno José, mesmo que o Júlio César volte, acho que as 2 últimas partidas do Bruno foram boas, e aí o Yuri Tanque, esse indiscutível, tá vivendo grande fase. Legal, Júlio Nascimento, a gente volta hoje às 3 da tarde, hein? 3 da 3 tarde. horas, hein? É um pocket do nosso CBN Esportes de 15 minutinhos antes da transmissão de Brasil e Gana. Um abraço, Júlio. Valeu, Cabelo. Um abraço pra você, até a próxima. Então a gente volta às 3 da tarde, gente. 3 da tarde a gente volta, tá bom? Combinado. Até lá. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Repórter CBN. Sexta-feira, 23 de setembro de 2022.